Olá, meus irmãos, paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja realmente tudo bem com vocês, tudo na paz do Senhor Jesus. E se você não é evangélico, eu espero também que você seja iluminado pelas bênçãos do Senhor Jesus, pelas promessas de Deus, possam te alcançar você que ainda não é evangélico, mas que está aí ouvindo também a palavra de Deus. Que a luz de Deus, que as bênçãos de Deus alcancem você nesta manhã. Eu estou falando aqui de manhã, que eu estou gravando essa mensagem para a tarde que nós vamos colocar no ar, né? Vamos subir o vídeo. Mas eu quero compartilhar com você nesta manhã uma palavra de Deus muito abençoada para os nossos dias. Bênção para a minha vida, bênção para a sua vida. Se você crer nesta palavra, você vai ser com certeza muito abençoado, porque a palavra de Deus nos ensina a ter estratégias, a ser sábios para nós alcançar as bênçãos de Deus. Porque o inimigo da nossa vida, ele não quer que nós seja abençoado. Ele não quer que a nossa vida financeira venha melhorar, venha prosperar. Ele não quer que alcancemos os nossos sonhos. Ele não quer que sejamos felizes, nem que a nossa família seja feliz. Mas quando uma mãe tem fé, quando um pai tem fé, quando um jovem tem fé, ele alcança as bênçãos de Deus, porque Deus é poderoso para nós abençoar. Ninguém pode impedir a mão de Deus de abençoar, a não ser a nossa incredulidade. Não é verdade? Porque mesmo que o inimigo lute contra a nossa vida, lute contra os nossos sonhos, lute contra a nossa vida financeira para nos atrapalhar, Deus é mais poderoso. Nos fará vencedor com certeza. Com certeza nós riremos por último e vamos rir melhor, como diz o ditado, não é mesmo? E Deus é poderoso para nos abençoar. Eu quero ler com você, que está me ouvindo nesta manhã, uma mensagem, apenas um pedacinho, 2 ou 3 versículos, bem rapidinho, para afirmar para você o que eu estou falando nesta manhã. Aqui no Antigo Testamento, no livro de Gênesis, no capítulo 37, aqui no versículo 5 já, é onde eu vou ler. E vou ler, eu acho que 3 versículos. Apenas 3 versículos eu vou ler. Mas vocês leiam o capítulo todo para vocês verem a história de José, que é uma lição maravilhosa para os nossos dias. E diz assim o versículo 5: Sonhou também José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o aborreciam ainda mais. E disse-lhes: Ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estavam atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava, e também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Neste sonho, Deus estava falando com José que haveria de colocar ele em um lugar de destaque, através daqueles molhos, né, do mantimento que eles estavam colhendo no campo. E o plano de Deus era usar a José justamente nessa área, na área da alimentação, para cuidar de muita gente futuramente, em um dia muito difícil que haveria de vir no futuro. Mas José, inicialmente jovem, né, no tempo desse sonho, ele ainda era jovem e certamente ele não compreendia que os irmãos dele estavam, eles, os mais velhos, cheios, com o coração cheios de ciúme, de inveja contra José, porquanto eles achavam que o pai deles amava mais a José do que a eles. Isto era inveja, era ciúme, porquanto Jacó
havia feito uma túnica de várias cores e presenteado o seu filho mais novo com aquela túnica. Mas certamente que José andava mais próximo daquele menino porque justamente era o mais novo, não é verdade? E os outros bem mais velhos já cuidavam dos afazeres da fazenda, dos animais, das plantações. E o mais novo, claro, estava em casa, estava mais próximo do pai. Mas eles certamente não andavam lá muito perto de Deus, permitiram que o inimigo colocasse tanta inveja, ciúme no coração deles contra o irmão mais novo. Planejaram então eliminar José da vida deles. Primeiramente lançaram-no em uma cova, mas Deus colocou no coração de um deles não exterminar a vida de José. E então venderam José como escravo para os mercadores, achando que com isso estariam livres de José. Mas os sonhos de José ninguém poderia interromper, nem exterminar, porque Deus estava no comando. E o que Deus tem para mim e para você, ninguém pode exterminar, ninguém pode tirar, porque Deus está no comando. Deus tem coisas grandes para nós. Deus tem grandes coisas para você que está me ouvindo. O propósito de Deus na tua vida é muito grande. E com isto o inimigo se levanta para atrapalhar, para não deixar acontecer o que Deus tem para nós. Mas a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Então nós temos que ter fé. Fé em Deus, não importa o quanto nós estejamos passando por dificuldades, mas a palavra de Deus nos dá vitória. Nós devemos olhar para o que Deus diz e não para as dificuldades que o inimigo está colocando, nem para os laços que o inimigo está tentando colocar, porque a promessa de Deus é poderosa. E Deus cumpre na nossa vida, porque Deus é maior do que o inimigo da nossa vida, da nossa alma. Então, por isso que eu compartilho com você a palavra de Deus. Viva pela fé conforme está escrito a palavra de Deus. Não se maldiga, não se entristeça, não diga não tem mais jeito para mim, eu já fiz de tudo e não dá certo. Sabe, todas essas palavras negativas que geralmente a pessoa costuma dizer quando está desanimado, quando está nervoso por causa das dificuldades. Dificuldades estas, seja qual for a dificuldade. Vejam bem que José foi vendido como escravo. O que um escravo poderia fazer a não ser obedecer e trabalhar, só isto. Porém, Deus estava no comando. Deus olhava para José e via que José era um homem, um rapaz que tinha um coração bom, que tinha um coração voltado para Deus. Feito isto, tudo que o inimigo fez, conforme vocês vão ler aqui, que Deus acabou preparando maneiras e José foi parar lá dentro do palácio, junto do rei. Deus fez finalmente, depois, com tudo o tempo foi passando, José foi parar até na cadeia, porquanto o inimigo colocou laços, mentiras na vida dele. Ele, inocente, foi para a cadeia. Porém, Deus estava no comando. Porém, Deus estava cuidando de José. E é Deus que prevalece, não é o inimigo. É Deus que prevalece, né? A palavra de Deus nos ensina a confiar em Deus, nos ensina a ter fé. E se nós andarmos pela fé, sempre pensando nas promessas e dizendo, Deus vai dar um jeito, Deus tem uma promessa para mim, Deus vai cumprir no tempo, na hora certa. Não é assim muitas vezes do dia para a noite, mas é na hora e no tempo de Deus, Deus vai fazer. E esta é a palavra que eu tenho para você, que Deus colocou José em destaque. E José pôde salvar a vida, não apenas daqueles irmãos
que tramaram contra ele, que se fizeram secretários, servos do inimigo, para querer tirar a vida de José, mas também para todo o povo do Egito. José foi uma grande bênção, porque Deus deu a ele estratégias para guardar mantimento por longos anos que vieram de fome naquele país, naquela época, naquele tempo. Então, Deus, através de José, ele fez com que José fosse uma bênção muito, muito grande para a família dele e para muito mais pessoas. E é isso que Deus quer fazer na nossa vida. Ele quer ser bênção na nossa vida, porque Ele tem um propósito para cada um de nós, um propósito para cada crente. Não pense que você é crente, apenas um crente. Não, Deus tem um propósito na tua vida. Por isso, ore, busque a Deus e tenha fé nas palavras de Deus. O que é que a palavra de Deus está falando com você? Nós devemos ler a palavra de Deus e colocar em prática no nosso dia a dia, hora por hora. Nós temos que estar andando mediante a palavra de Deus, com ela no nosso coração, na nossa mente. Não devemos ocupar a nossa mente com coisas vãs, que não adianta nada, com coisas supérfluas, que não vai edificar ninguém, que não vai servir de bênção para ninguém, mas devemos estar prontos para ser bênção na nossa vida, na nossa família e na vida de todo aquele que está à nossa volta. Porque isto Deus quer. Deus quer que a palavra dele seja conhecida nos 4 cantos da terra e inteiramente, que todos os povos conheçam a palavra de Deus. Existem ainda nações que não conhecem Deus, que não ouviu falar de Deus, não ouviu falar de Jesus. Mas a promessa de Deus é promessa de salvação. E Deus quer que esta mensagem chegue no coração de todas as pessoas, para que aquela pessoa possa, tomando conhecimento da palavra de Deus, decidir aceitar as promessas de Deus para a salvação da sua vida, da sua alma, para que alcance a vida eterna. Meus amados, queridos irmãos, meus ouvintes, esta é a mensagem de Deus que eu tenho para os seus corações nesta manhã. E quero dizer para você que tome posse das bênçãos de Deus, porque Deus vela por sua palavra para cumpri-la. Está escrito aqui. E o Senhor Jesus disse assim: no mundo tereis aflição, mas tenha um bom ânimo, eu venci o mundo. Então pense nisto, não olhe para as dificuldades, olhe para o poder de Deus, olhe para o que Jesus pode fazer, para o que Deus pode fazer. O Senhor Jesus é o nosso mediador, Ele é o mediador entre o homem e Deus, é o nosso advogado. E não há outro que possa interceder a Deus junto do Pai em nosso favor. Mas o Senhor Jesus disse: tudo que pedires a Deus em meu nome, eu o farei. Creia, receba a tua bênção. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau.